Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Iniciamos mais uma aula de Química. Eu sou a professora Yara Graça, vou acompanhar vocês na aula de hoje. Bora dar uma olhadinha no objeto de conhecimento para a aula 27, Equipamentos de Proteção Individual, EPI, e Coletiva, EPC. E no detalhamento, EPI, óculos de proteção, capacete de segurança, aparelho de proteção auditiva, máscara de proteção respiratória, entre outros, e EPC, extintor de incêndio, alarme de emergência, sistema de ventilação, barreira de proteção, entre outros, tá bom? Então, a gente vai falar sobre todos esses assuntos que envolvem a proteção, principalmente em laboratório, mas também em outros ambientes, tá bom? Então, a aula tá bem interessante. Vamos lá! Olá, queridos! Então, a gente vai falar sobre todos esses materiais, os utensílios que são utilizados em laboratório, principalmente para proteção, mas não só em laboratório, às vezes você quer realizar alguma atividade mesmo com alguma substância, assim, que pode causar algum risco. Então, são equipamentos de fácil compra, é possível comprar aí em locais, bem fácil. Então, e traz aí, confere, uma maior segurança para a utilização de certos produtos, tá bom? Só que antes da gente falar desses materiais, a gente precisa entender, que existem algumas substâncias que elas são perigosas, que elas podem aí causar um pouquinho de risco, tá? E para isso a gente vai falar um pouquinho sobre resíduos químicos, E aí eu trouxe alguns conceitos que são importantes da gente entender, o que são aí os resíduos químicos. E aí nós temos, por exemplo, os resíduos sólidos, e eles possuem a seguinte definição, São materiais, substâncias, objetos ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, cuja destinação final se procede, se propõe, proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólidos ou semissólidos, Então, são aqueles resíduos que foram ali descartados e que se apresentam nessa forma física, Bem como gases contidos em recipientes e líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou então que exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia, tá? E esse conceito, essa definição aí, gente, eu retirei, de documentos oficiais, registrados aqui do nosso país, para determinar o que é um resíduo químico, tá? Então, a gente já entendeu que um resíduo químico, por exemplo, não pode ser descartado em qualquer lugar. Ele precisa ali dessa análise, por exemplo, não pode ser descartado no rio, num lixão, ali a céu aberto, então ele precisa ali ser observado, identificado, e aí sim passar por as análises que são necessárias e técnicas também que são necessárias para que esse material seja ali, tenha o seu destino correto, tá? Então, continuando aí falar sobre esses resíduos químicos, eles devem ser armazenados em embalagens próprias, etiquetadas conforme resolução, nas seguintes condições, Então, como eu já comentei, esse texto de definição eu retirei de documentos oficiais, São resoluções. Então, primeiro, reagentes químicos líquidos devem ser acumulados em garrafas ou então em galões, conforme a sua composição. Lembrando que não se deve encher completamente a embalagem, Ela tem que ficar, no máximo, cerca de 80% cheia, tá? Então, ela tem que ter ali um espacinho, de 20% mais ou menos, de respiro, para esse reagente, por exemplo, se ele for um reagente que libera gases, a partir das reações, então ele tem esse espaço para que esses gases fiquem ali, reservados e preservados dentro dos galões ou das garrafas. Aí nós temos ainda reagentes sólidos, devem ser descartados em sacos plásticos brancos,
Além de medicamentos, por exemplo, né, devem ser descartados em sacos plásticos brancos. Deve-se ter o cuidado de separar todas as embalagens descartáveis no lixo comum, né, como papelão, plástico, metal, descartando apenas blister, cápsulas, líquidos e etc, tá, gente? Então, você já pensou sobre isso, né? Já pensou o que fazer com aquele medicamento vencido, né, que não pode mais ser consumido e utilizado? O que vocês costumam fazer, né? Será que a gente joga esse medicamento assim de qualquer jeito, né? Não pode, né? Aqui a gente está vendo maneiras, né, de fazer esse descarte, maneiras adequadas para fazer esse descarte, né? Então, sacos brancos, né? Sacos plásticos brancos separados do lixo comum, né? Para que eles não contaminem esse lixo comum, tá bom? Bom, e aí falando um pouquinho agora sobre rótulos, né? Os rótulos, saber fazer leitura de rótulos, gente, é muito importante, tá? E aqui a gente não fala só para essa questão dos produtos químicos, né? Os resíduos, no caso, né? Os resíduos químicos. Mas a leitura de rótulos é importante em qualquer situação. Se a gente sabe ler um rótulo lá de um alimento, né? Se a gente sabe ler a bula de um medicamento, tá? Tudo isso é hábito, é costume e também é um pouco de curiosidade, né? Você pesquisa um pouquinho, né? Faz uma busca rápida, você consegue fazer a leitura de rótulos de maneira facilitada, né? Então, a questão aqui dos rótulos, né? Uma peculiaridade do produto nos rótulos, principalmente aí nos produtos químicos, né, que é chamada de ficha de informação de segurança desse produto químico, já é possível identificar, né, algumas informações que já aparecem no rótulo, tá? Então, através de símbolos, tá? E alguns símbolos são até bem conhecidos por todos nós, né? São símbolos que são chamativos e atrativos, né? Porque parte deles assim tem a ver com assuntos que são até de muito interesse, né? Então é bom, né, saber identificar o que está presente ali naquele rótulo para que você tenha cuidado, né, na hora de fazer o manuseio daquele material e ainda mais de fazer o descarte dele, tá? De saber se eu posso ou não descartar esse tipo de resíduo em qualquer lugar, né, no lixo comum, por exemplo. Primeiro rótulo aqui, né? Primeiro símbolo, na verdade, né, que a gente pode observar é o de corrosivo, e aí, né, a gente está vendo as imagens que podem aparecer no rótulo, né, uma mãozinha aí queimando, ou então um líquido sendo, né, jogado em uma superfície também, né, corroendo essa superfície. Então, se aparece isso lá no rótulo, né, de algum material que você comprou, cuidado, pode machucar, tá? Na hora do manuseio ou então na hora do descarte. Aquele lá do meio, né, perigoso para o meio ambiente. O que a gente está vendo? Um peixinho morto, né, a plantinha sem as folhas, né, então indicando que aquele material em questão não pode jamais, de jeito nenhum, ser jogado no meio ambiente de qualquer maneira, né. Temos ainda ali o último, que é a caveirinha, a famosinha, né, ele indica toxicidade aguda severa. Então, é um tipo de produto, por exemplo, né, que se inalado ou se, né, em contato com a pele, por exemplo, ou com os olhos, ele pode trazer ali uma toxicidade muito alta. Então, também costuma aparecer em rótulos, né, caso apareça, mais cuidado ainda. Então, aqui a gente tem 3 rótulos, né, 3 símbolos, na verdade, que podem aparecer em rótulos e que a gente precisa conhecer, porque conhecimento é vida, né, gente? Não basta só a gente ser informado, a gente também tem que ter o conhecimento sobre, né, esses assuntos. Então, se a gente tem esse conhecimento, com certeza a gente já vai estar nos salvando e salvando, por exemplo, o meio ambiente, né? Tem mais símbolo aí, ó. Temos ainda o símbolo de explosivos, reativos, peróxidos orgânicos, né, que indicam que ali, né, nesse objeto, nesse produto químico que você, né, está manuseando, ele tem essa capacidade explosiva, né, com facilidade, ou reativo com facilidade. Pense ainda ali o do meio, né, gases sob pressão, então também são produtos ali químicos em que algum gás, né, está confinado naquele ambiente. Por exemplo, é possível observar esse tipo de símbolo
nos botijões, né, onde o GLP está aprisionado. E no último ali do cantinho temos ainda os oxidantes e peróxidos orgânicos, né? Ali aquele símbolo indica também chama, tá? Então, tanto esse símbolo aqui quanto o último, né, o símbolo aqui da lista, eles indicam que provavelmente são substâncias que têm grande potencial de inflamar, né, de realizar, de ter ali o processo de combustão acontecendo, tá bom? Temos ainda, né, mais símbolos que podem eventualmente aparecer nos rótulos, né? E aí nós temos o primeiro aqui, que é uma exclamação para a gente, né, aqui da língua portuguesa, mas nos símbolos, né, ele indica o seguinte, né, que são substâncias irritantes à pele, aos olhos, né, ou então sensibilizantes dérmicos, né, no caso sensibilizam a pele, ou ainda toxicidade aguda indica, né, sua periculosidade, tá? Então são símbolos, é um símbolo também para ficar esperto. Aí temos o do meio, que é bem característico, é uma chama mesmo, né? Indicando uma substância inflamável. Esse aí aparece muito em vários produtos, tá? Até, por exemplo, álcool em gel, se você olhar, tem esse tipo de símbolo no rótulo, né? Inflamável, autorreativos, pirofóricos, né? Autoaquecíveis, emite gás inflamável, tá? Então, aquele símbolo pode indicar qualquer uma dessas substâncias. E temos ainda o último ali, né, que é mais difícil de encontrar, né, porque aí já são substâncias que são muito perigosas à saúde mesmo, né, como carcinogênicos, ou seja, aqueles que em contato podem desenvolver futuramente o câncer, né, por conta de modificação no DNA, né, quando entra em contato com a pele. Temos ainda sensibilizantes à respiração, né, que são aqueles que, quando em contato, eles provocam, por exemplo, asfixia, né? Isso aí é mais comum de encontrar do que a gente imagina. Temos ainda toxicidade à reprodução, então alguns químicos ou resíduos químicos podem, por exemplo, em contato, né, com a pessoa ali também, né, interagindo com o DNA, dificultar a reprodução futura, né? Alterar e afetar o sistema reprodutor. Toxicidade em órgãos-alvo, né? O órgão ali que, né, entrou em contato pode gerar ali uma toxicidade, e mutagenicidade, que é justamente quando essa substância também em contato ali com o indivíduo, né? Ela também interfere ali, faz mudanças no DNA e pode gerar, por exemplo, futuramente nas futuras gerações, né? Indivíduos, né, com mutações genéticas, tá? Então, por exemplo, as futuras gerações podem ali desenvolver, né, alguma mutação genética, por exemplo, né? Um exemplo muito famoso, né, desse caso ali, no caso que a gente está falando de medicamentos, né, de mutagenicidade, né, é a talidomida, que foi um medicamento utilizado há muito tempo atrás, hoje ele já não é mais tão utilizado assim, e que, né, quando ele era administrado para mulheres grávidas, né, ele é um medicamento que serve para o enjoo, ele acabava, né, fazendo com que essas mulheres, né, e os seus bebês, né, desenvolvessem mutações genéticas, né. Então, um medicamento, né, que tem um potencial ali de prejuízo à saúde e, né, o frasco, né, precisa indicar esse tipo de situação, que é justamente para, por exemplo, a grávida, né, não utilizar esse tipo de medicamento, já que ele pode ali, né, desenvolver mutações no feto, tá bom? Aí, olha só, trouxe alguns exemplos, só para a gente entender como é que funciona, né? Por exemplo, no metanol, né? O metanol, que é uma substância orgânica, né? Que tem ali a presença da hidroxila na sua composição, ok? E aí tem a fórmula como a gente está vendo aí, né? E aí, nós temos 3 plaquinhas que podem, né, podem ser identificadas para o metanol, né? Podem estar ligadas ao metanol. Quais são elas? Líquido e vapores altamente inflamáveis, então, tanto o metanol na forma líquida quanto o metanol na forma gasosa é extremamente inflamável,
A do meio indica toxicidade, né? Se ele for ingerido ou em contato com a pele ou inalado, tá? Então, ele é extremamente tóxico, pode matar, tanto é que provavelmente muitos de vocês viram, né, várias reportagens ultimamente de contaminação de bebidas alcoólicas por metanol, né? E pessoas morreram, no caso. Então, ele é extremamente tóxico se ingerido, né? Que foi o que aconteceu, né? No caso, as pessoas acabaram ingerindo porque né, acabaram substituindo o etanol, né, na bebida alcoólica pelo metanol, e é perigosíssimo. Além de provocar danos aos órgãos, né, como olhos, sistema nervoso central também. E o etanol, que é uma substância parecida, né, só que tem um carbono a mais na sua composição, mas ele também tem a hidroxila na composição. O etanol é aquele álcool que se utiliza para abastecer veículos, né, álcool etílico. E também é o líquido, né, utilizado em bebidas alcoólicas, presente, na verdade, né, em bebidas alcoólicas. Ele também, né, tem aí o seu grau de periculosidade. Então, por exemplo, ele é um líquido altamente inflamável e seus vapores também são altamente inflamáveis. E ele, por exemplo, provoca irritação ocular grave, caso, né, entre em contato com os olhos, né, na sua forma pura, tá bom? Então, os símbolos, né, aparecem lá nas embalagens, ok? Bom, o que fazer com esses resíduos, né? Aqui a gente tem um esqueminha, né, sobre esses resíduos químicos, principalmente os perigosos, né? Aí a gente tem aqui inviabilizar esse reaproveitamento dos resíduos, né? Então, resíduo reaproveitável, reutilizável, reciclado e recuperado, né? A gente tem aí, é uma possibilidade que pode acontecer. Já os resíduos, né, que a gente está vendo lá em vermelho, os não reaproveitáveis, né? Esses aí jamais a gente vai poder reaproveitar, porque na maioria das vezes são resíduos perigosos. Então é possível, para os resíduos perigosos, tem que ter um tratamento interno e um descarte local, e também um tratamento externo, né? E uma disposição final. Já para o caso de resíduos, né, que não são perigosos, aí, no caso do líquido, né, esse resíduo líquido não perigoso pode ir para o esgoto, e no caso do sólido, né, um resíduo químico não perigoso, pode ir tranquilamente para o lixo, né, o lixo comum, no caso, como a gente costuma falar. Tá bom? Agora a gente vai ver embalagens, né? E aí nós temos 4 possibilidades de embalagens para esse tipo de resíduos, como caixas para perfuro cortantes contaminados com produtos químicos. Essa daí todo mundo já deve ter visto em locais de vacina, né? Descarta lá a agulha, a seringa, né? Então ali tem contaminantes e é esse tipo de embalagem que deve ser descartado. Temos ainda caixas como embalagens secundárias para transporte dos produtos, e aí a velha e conhecida caixa de papelão, e ainda sacos plásticos para acondicionamento de papéis, luvas e outros materiais não perfurantes, e aí esse saco já vem com a identificação, né? E bombonas, né, como embalagens primárias para transporte de produtos químicos, tá? E aqui a gente falou, né, dessa parte do resíduo, o que fazer com eles. Agora a gente vai, né, iniciar falando mais sobre os EPIs e os EPCs. Para isso, né, a gente tem um vídeo, um pouquinho de explicação sobre o que são esses equipamentos. Olha só. Em um laboratório de química, segurança vem sempre em primeiro lugar. Hoje vamos conhecer os principais equipamentos de proteção individual e coletiva usados para garantir a sua proteção e a de todos ao redor. O jaleco protege a pele e a roupa contra respingos de produtos químicos. Ele deve ser de algodão, com mangas longas e abotoamento frontal. As luvas evitam o contato direto com substâncias corrosivas, tóxicas ou contaminantes. Os óculos de proteção evitam que respingos atinjam os olhos durante manuseios perigosos. Máscaras ou protetores faciais
Protegem contra inalação de vapores e partículas tóxicas. Sapatos fechados evitam ferimentos em caso de quedas de vidrarias ou produtos químicos. A capela de exaustão evita a dispersão de vapores tóxicos no ambiente, protegendo todos no laboratório. O chuveiro de emergência e o lava-óleo são usados em caso de acidentes com substâncias perigosas sobre a pele ou nos olhos. O extintor de incêndio é fundamental para conter focos de incêndio com segurança. A sinalização correta e um kit de primeiros socorros garantem respostas rápidas em situações de risco. A química é fascinante, mas exige responsabilidade. Usar os EPIs e EPCs corretamente é uma atitude simples que salva vidas. Proteja-se. Proteja quem está ao seu lado. Olha aí, né, gente, entendendo um pouquinho melhor como que é o funcionamento de um laboratório químico e todos os equipamentos que precisam ser utilizados, né, da melhor maneira possível. E aí vamos lá, né, falando de EPI e EPC, né, EPI é a sigla que indica equipamento usado pelo trabalhador para proteger dos riscos específicos à sua saúde ou integridade. Então, gente, o EPI é o individual, né? É o que cada um vai utilizar ali individualmente para se proteger dos riscos, né, que ele pode eventualmente estar correndo. Então, exemplos, né? Capacetes, luvas, óculos de proteção, protetor auricular, botas, máscaras respiratórias, né? Então, todos são equipamentos individuais. Cada um vai ter o seu, né, e vai utilizar da melhor maneira possível. Temos ainda o EPC, né? Aí sim, esse EPC são os equipamentos de medidas coletivas, né? Implementadas no ambiente de trabalho para proteger todos os trabalhadores expostos a determinados riscos, tá? Então, já é mais coletivo, como extintor de incêndio, né? É um EPC, né, coletivo. Aquela caixinha de primeiros socorros é também um EPC coletivo, tá? Então, dependendo do ambiente de trabalho, a gente vai ter EPCs, né, o coletivo, diferentes, tá bom? Exemplo, ventilação exaustora, corrimão, é um EPC, tá, gente? Você pode se agarrar e se segurar, né? Sinalização de segurança, guarda-corpos, barreiras físicas, sistemas de alarme, todos são classificados aí como EPCs, né, equipamentos de proteção coletiva, tá? Aqui a gente tem, né, as imagens das diferenças aí de EPI e EPC, né? Temos bota, o jaleco, o óculos de proteção, protetor auricular, que pode ser esse fone grande ou então o foninho, né, pequenininho. Tem as luvas de proteção e aí não necessariamente a luva plástica, né, dependendo do tipo de material, a gente vai ter outro material, né, específico para essa luva. Capacetes, né. Lá no coletivo, né, o chuveiro, né, a gente viu lá na animação que no laboratório de química tem que ter um chuveiro, caso a pessoa ali, caso caia algum material, né, a pessoa entra direto na água, né, no chuveiro. O cone, a placa de proteção, né, temos ainda o extintor e as plaquinhas indicando, né, segurança, o que pode e o que não pode. Mas você precisa conhecer o que cada placa quer dizer, né? E aí, porque senão não adianta estar a placa lá, bonitinha, né, no lugar certo, se você não sabe, né, o que aquela placa está falando para a gente. E é isso que a gente vai ver agora, né? A questão da segurança em laboratório, né? E as placas, tá? Então, não adianta nada você, né, tá no laboratório todo equipado, com vários EPCs, né? Muita segurança coletiva se você não conhece, tá? Esses EPCs e, por exemplo, os símbolos, né? Então, nós temos aqui o primeiro símbolo, que a gente já falou, né, que pode aparecer no rótulo, mas ele também é utilizado em laboratórios e em locais, né, que tem a presença de líquido corrosivo, por exemplo, tá? Então, a plaquinha de líquido corrosivo é essa. Não vai estar escrito líquido corrosivo, vai estar só a plaquinha amarela lá, indicando, né, a presença. Você precisa ter cuidado ao manusear certo material.
Temos a segunda plaquinha, né? Também indica produto inflamável, que é algum produto, né, que pode pegar fogo. Então, a plaquinha vai estar lá disponível, mas o escrito não vai estar. Você precisa, né, saber que esse cabelo aí parece um cabelo pegando fogo, né? Um cabelo para cima, sim, pois é. Isso aí indica que aquele material, né, que está presente ali é inflamável, ou seja, pega fogo com facilidade, tá? A palavra inflamável quer dizer isso, né? Quer dizer que é uma substância que tem facilidade em entrar em combustão, em pegar fogo, tá? Terceira plaquinha que nós temos aqui é a radioatividade, tá, gente? Não quer dizer... se você, por exemplo, já fez um exame de raio-x, né? Aqueles exames, né? Para ver se quebrou um osso, né? Coisa do tipo. Pois é, com certeza na sua salinha, na salinha que você entrou para fazer o raio-x, tinha um símbolo desse aqui. Se não tinha, estava mal identificado, tá? Ou então, da próxima vez que você for fazer, observe o símbolo da radioatividade, né? Que tem essa característica aqui. Então, se aparece esse símbolo, a gente já sabe que ali, né, provavelmente a gente vai ter contato com algum material radioativo. Mais um símbolo que nós temos aqui, o biológico, né, risco biológico, tá? Então, quer dizer que se aparece essa plaquinha em algum lugar, provavelmente em hospitais, né, que é onde a gente vai encontrar, ou laboratórios, risco biológico, né, indica que ali pode haver contaminação com, né, alguma... bactéria, né? Algum risco biológico, bactéria ou fungo, né? Ou vírus, tá? Então, isso aqui indica a presença ali de algum contaminante biológico perigoso. E temos ainda, aqui abaixo, né? Substância tóxica, que a gente já viu anteriormente também na questão dos rótulos, né? Então, a presença dessa plaquinha em um ambiente indica, né, que ali a substância tóxica não está identificada qual a sua toxicidade, mas que eventualmente ela é perigosa. Além do kit de primeiros socorros, né? Que no caso, ali, né? Se aparece essa plaquinha, a gente já sabe que provavelmente ali nas redondezas ou por ali por perto, esse kit de primeiros socorros está ao alcance. Tá bom, gente? Então é isso, né? Hoje a gente apresentou um pouquinho mais sobre esses aspectos, né, mais laboratoriais da química, né, mais instrumentais da química, né, que tem a ver com essa questão de embalagens, né, dos resíduos químicos, né, o que fazer com eles, o que pode acontecer, né, se eles podem ou não ser descartados, de que maneira eles podem ali ser ou não descartados, e também falamos um pouquinho mais sobre os EPIs e os EPCs e a sua importância, tá? Quando a gente fala, às vezes, né, no caso aqui da química, né, eu falando enquanto professora de química, eu acabo abordando mais EPIs e EPCs, né, para laboratórios e tudo mais. Mas a gente também utiliza, né, EPIs e EPCs em vários outros ramos, tá, gente? No ramo da construção, né, em vários outros ramos, os equipamentos de proteção e segurança, sejam eles individuais ou coletivos, eles são utilizados em vários outros ramos, né? Por exemplo, na sua escola, né? Quem sabe aí tem um extintor de incêndio, né? Esse extintor de incêndio é um equipamento de proteção coletiva, tá? Nos supermercados, né? Pode também ter um extintor né? Ou então no hospital, tá? É um equipamento, por exemplo, de proteção coletiva. Então, não necessariamente somente em laboratório que se utiliza esse tipo de equipamentos. Eles podem ser utilizados e são utilizados em vários ramos, né, do trabalho, principalmente, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham aí gostado da aula de hoje, né, em que falamos dos equipamentos de proteção individual e coletivo. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.